Até agora, o Flamengo esteve na Europa fazendo entrevistas e só conseguiu falar tete a tete, cara a cara com Rui Vitória e com Paulo Souza. O Rui Vitória foi o último que o Flamengo olhou olho no olho e, pelo que a diretoria rubro-negra viu, não gostou nem um pouco do papo. Não sentiram em Rui Vitória aquilo que eles estão indo procurar. Um treinador forte, um treinador com pulso firme, um treinador capaz de lidar com o elenco rubro-negro e blindar a diretoria. Eu conto a verdade para vocês todas as vezes. A diretoria procura um treinador que seja capaz de blindá-los, ou seja, de fazer o seu trabalho e ser o centro das atenções, o holofote totalmente voltado para a imprensa e para os torcedores nas explicações de cada detalhe que acontecer na equipe do Flamengo. E o Rui Vitória é totalmente diferente disso. Rui Vitória é um treinador mediano que acabou de ser demitido do Spartak Moscou, não tem grandes trabalhos realizados que possam abrilhantar o seu currículo demasiadamente desde que saiu do Benfica. É um treinador covarde do ponto de vista de não assumir para ele as responsabilidades e se esconder sempre atrás do elenco que tem. Não seria o treinador mais viável para o Mengão queridão. Algumas pessoas me perguntam, mas Fabrício, há um tempo atrás você falava bem do Rui Vitória. O que mudou? Gente, muda quando a gente estuda, muda quando a gente corre atrás das informações junto a fontes que estão mais próximos do objeto em questão. Conversando com o Pedro Lanterna Vermelha, meu amigo lá de Portugal, me falando muito sobre Rui Vitória, também conversando com outros jornalistas de Portugal, me mostrando como que é a personalidade do treinador português, eu fui entendendo então quem era ele e por isso fui mudando de opinião. Graças a Deus, a diretoria rubro-negra, ao conversar com o Rui Vitória, percebeu tudo aquilo que eu já falava para vocês aqui no canal e acabou largando de mão o treinador português. Agora, me parece muito curto o prazo que a diretoria tem para tentar continuar conversando com treinadores lá na Europa e trazer alguém para o Flamengo ainda agora nessa visita dos caras. Há quem diga também que o Flamengo fica dando voltas e voltas na Europa quando poderia estar poupando dinheiro e fazendo as coisas daqui. Eu confesso para vocês que sou favorável ao tete a tete, ao olho no olho. Mas eu coloco aqui também a minha preocupação com um pouco o aproveitamento do tempo que os dois dirigentes rubro-negros estão tendo lá na Europa. Por exemplo, os caras levaram 2 dias para marcar reunião com o Paulo Souza. O Internacional daqui do Brasil, sem ter ninguém lá na Europa, mandou uma proposta para o treinador português. E digo mais, os caras pretendem voltar para o Brasil no dia 22, também conhecido como amanhã. E ainda há que se conversar com o Vitor Pereira, que foi recentemente demitido da equipe do Fenerbahçe. O Flamengo ainda não conversou com o Vitor Pereira, não há uma reunião agendada ainda, mas os dirigentes rubro-negros estão tentando agendar essa reunião para conversar com o Vitor Pereira o quanto antes. São 3 horas de fuso horário daqui lá para Lisboa. Então os caras vão ter que correr muito se pretendem mesmo voltar ao Brasil amanhã. Me preocupa aí muito se eles voltarem para o Brasil amanhã sem ter um retorno de um treinador para assumir o Flamengo em janeiro. Não dá para ficar esperando até janeiro para a gente de repente voltar à Europa ou então receber uma notícia negativa ou positiva do Jorge Jesus. Jorge Jesus, pessoal, só vem para o Flamengo se acontecer uma coisa muito diferente. Há pessoas que estão interpretando mal aquilo que eu falo no canal com relação ao Jorge Jesus. Em momento nenhum eu falei mal do Jorge Jesus. Aliás, muito pelo contrário, é o meu treinador favorito, é o treinador que eu quero. Mas o Jorge Jesus é profissional. Quando eu falo para vocês que rubro-negro, flamenguista, apaixonado pelo Flamengo somos nós, e não o Jorge Jesus, é a verdade, é porque eu não quero enganar vocês. O Jorge Jesus, ele nasceu em Portugal, é europeu, então nada mais confortável para ele do que permanecer na Europa. O Benfica é um time que ele já conquistou muita coisa, a torcida já o idolatrou bastante e agora está contra ele.
O que mais pode motivar um treinador a ganhar títulos e trazer essa torcida de volta para ele? Nós, rubro-negros, somos a segunda ou terceira opção do Jorge Jesus, sim, porque ele quer ficar lá na casa dele. Assim como o Pablo Mari também não quer voltar para a América do Sul, quer ficar lá mais próximo da casa dele. É normal, qualquer um de nós gostaríamos de trabalhar e trabalhar bem próximo da nossa casa, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Essa é uma escolha que o Jorge Jesus está fazendo e por isso ele está enrolando o Flamengo até onde ele puder, mas eu contar isso para vocês não é eu estar falando mal do Jorge Jesus, é eu estar falando a verdade para vocês. E eu sei que boa parte da torcida rubro-negra tem um ego gigantesco que não suporta a verdade. Para essa parte da torcida, infelizmente, talvez o Fla Nação VP e o Resenha Rubro-Negra não sejam os canais ideais para que você possa assistir. Aqui eu vou falar sempre a verdade. Doa quem doer, mesmo que doa em nós. Eu adoro o Jorge Jesus, para mim ele foi o melhor treinador do Flamengo de todos os tempos, mas tenho sérias restrições com ele agora. Primeiro, a situação dele querer estar na Europa. Segundo, a situação dele querer a seleção brasileira. Eu não me sinto seguro do Jorge Jesus voltando agora e permanecer, por exemplo, mais 2 temporadas no Flamengo. Eu acho que se ele volta agora, ele volta querendo ganhar títulos para assumir a seleção brasileira lá no final do ano, uma vez que o substituto imediato do Tite caiu por conta do problema que viveu no Flamengo, o Renato Gaúcho. Então está em aberto a vaga de treinador da seleção brasileira e, obviamente, o Mister já falou outras vezes que desejaria assumir a seleção. Ah, Fabrício, mas os caras na seleção não topariam colocar um treinador estrangeiro. Topariam sim. Eles convidaram o Xavi e o Xavi disse não. Então, as portas para o Jorge Jesus estão abertas. Então, o meu medo é que a situação toda envolva um convite da seleção brasileira e ele nos deixe na mão novamente. Mas se nos deixar na mão depois de um ano maravilhoso como foi 2019, até consigo superar. Mas é importante você que curte o nosso canal, que está sempre acompanhando, entender que eu tenho que falar a verdade. Porque senão não sou eu, senão não é o nosso canal. E para falar a verdade, às vezes eu vou machucar o ego de alguém. Eu vou acabar fazendo com que alguém se sinta ferido. E aí as pessoas vão interpretar da maneira errônea. Eu quero o Jorge Jesus com um contrato de 18 anos no Flamengo. De preferência. Mas a conjectura que envolve tudo hoje não demonstra que ele quer vir para cá. E eu super entendo pelos motivos que eu acabei de dar para vocês. Então, ficar esperando o Jorge Jesus, que está cozinhando o Flamengo, que está enrolando o Flamengo, para depois desses 2 jogos contra o Porto, um no dia 23, outro no dia 30. E, pessoal, se ele ganha um dos 2 jogos, ele já ganha ar no Benfica para continuar. Se ele ganha o jogo do dia 23, ele provavelmente continua mesmo perdendo do dia 30. O importante mesmo é esse do dia 23, que é eliminatório. No dia 30 é campeonato de Portugal. Ah, mas eles dão muito valor para o campeonato nacional. Dão, mas existem coisas maiores. Eu estou assistindo todos os programas possíveis e imagináveis da TV de Portugal, da SIC, da CMTV, de todos os canais. E o que se falou muito ontem à noite, é da importância das oitavas de final na Champions League, que é um projeto grande, que para clubes de Portugal é um passo imenso conseguir talvez chegar às quartas de final. O Ajax não é um time fácil, muito pelo contrário, pode ser até mais difícil de bater do que o Real Madrid, mas não é isso que eles veem lá em Portugal, não é isso que os benfiquistas veem em Portugal. Eles veem como confronto difícil, mas como possível superável, dá para passar. Se jogar com muita raça, com muita gana, dá para passar. E é um projeto gigantesco para os caras do Benfica, que tem a Champions League acima da Copa do Campeonato Nacional de Portugal. Só privilegiam muito o campeonato lá de dentro, porque quase nunca tem oportunidade de disputar campeonatos internacionais, e agora eles têm. Então não dá para o Flamengo ficar esperando o Jorge Jesus, na minha humilde opinião, por todos esses fatores que eu acabei de colocar agora. O Carlos Carvalhal, presidente do Braga, ele está irredutível com relação ao pagamento da multa. Ou paga a multa ou ele não sai. A multa do Carlos Carvalhal vai cair em janeiro. Mas aí até que se negocie, até que se pague, o Flamengo vai querer negociar a multa, não vai querer pagá-la à vista. Então até isso tudo acontecer já estourou dia 10.
Talvez os caras não voltem a Portugal para poder negociar essa multa. Ontem eles conversaram com o Bruno Macedo, que é empresário do Jorge Jesus e empresário do Carlos Carvalhal. Eles não vão conversar tete a tete com o Carlos Carvalhal de novo. O presidente do Braga, o Carlos Carvalhal, já sabe o que o Flamengo pode fazer, assim como o Jorge Jesus. Então, para quem vai voltar amanhã para o Brasil, foi muito improdutivo até o momento todas as reuniões com todos os treinadores. Paulo Fonseca não quer vir, Rui Vitória muito ruim, Paulo Souza gostou muito da proposta, mas o Flamengo não está seguro da vinda do Paulo Souza. Carlos Carvalhal é um bom treinador, e aí tem outro parênteses também. Muitas pessoas falam para mim assim: Fabrício, por que você mudou tanto de opinião do Carlos Carvalhal com relação ao Vitor Pereira? Por dois motivos. Primeiro, o Vitor Pereira estava empregado e o Carlos Carvalhal não. Por isso eu torcia pelo Carlos Carvalhal demais. Agora, eu torço mais pelo Vitor Pereira do que pelo Carlos Carvalhal por causa da comissão técnica montada, experiente e acostumada com grandes clubes do Vitor Pereira. E o Carlos Carvalhal não tem uma comissão técnica, tem 2 auxiliares com ele, e ele precisaria convencer todos os outros membros que participaram da sua comissão técnica anteriormente a vir para o Brasil. Pode ser que tenha alguns deles que não queiram vir para o Brasil, que estejam confortáveis no Rio Ave, no Sheffield Wednesday, enfim. Então é muito inseguro a questão da comissão técnica do Carlos Carvalhal. E só tem uma coisa que me deixa mais receoso do que um treinador qualquer lá da Europa: depender dos nossos profissionais do departamento de futebol. Eu, assim como Marcos Braz, Bruno Espino e Rodolfo Landim, não quero que nessa temporada a gente tenha que depender nada de nenhum funcionário do Ninho do Urubu, nenhum, que o treinador consiga englobar tudo. E é aí que o Vitor Pereira ganha minha confiança. Treinador por treinador, o Carlos Carvalhal tem ideias mais joviais e consegue executá-las com mais competência do que o Vitor Pereira, pelo menos nos últimos anos. Mas o Vitor Pereira não é um treinador ruim. Ontem eu trouxe os números de 3 candidatos a treinador do Flamengo. Hoje eu trago os números de Vitor Pereira. O Vitor Pereira pelo Porto tem 92 jogos, 64 vitórias, 16 empates, 12 derrotas, marcou 189 gols e sofreu 67. Pelo Olympiacos da Grécia foram 27 jogos, 18 vitórias, 6 empates e apenas 3 derrotas. 66 gols marcados e 18 gols sofridos. Pelo Xangai Sipji, 117 jogos, 71 gols marcados, 25 empates, 71 vitórias, 25 empates, 21 derrotas, 247 gols marcados, 135 gols sofridos. Pelo 1860 Munique, 20 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 11 derrotas, 18 gols marcados e 27 gols sofridos. É a pior campanha do Vitor Pereira nos últimos anos, sem sombra de dúvidas, é a do 1860 Munique, onde ele rebaixou a equipe lá na Alemanha. A pior campanha dele. Al Ahly, 33 jogos, 15 vitórias, 10 empates e 8 derrotas, 58 gols marcados, 35 gols sofridos. Pelo Fenerbahçe, 86 jogos, 48 vitórias, 22 empates, 16 derrotas, 146 gols marcados e 86 gols sofridos. Nessa carreira dele toda, ele foi campeão 2 vezes do Campeonato Português com o Porto, uma vez campeão da Grécia pelo Olympiacos, uma vez campeão chinês com o Xangai Sipji, 2 vezes campeão da Supertaça de Portugal pelo Porto, uma vez campeão da Taça da Grécia pelo Olympiacos e uma vez campeão da Supercopa da China pelo Xangai Sipji. Ou seja, em praticamente todos os clubes dos quais passou, ele conseguiu ser campeão. Em um clube ou outro ele rateou, não conseguiu ser campeão, mas faz parte da vida de um treinador alternar entre vitórias e derrotas. Se a gente vê, o próprio Jorge Jesus mesmo está passando por um momento horroroso no Benfica. Apesar dos resultados, ele não encanta no torcedor do Benfica e não tem resultados tão expressivos assim
para trazer a torcida para o seu lado. Faz parte da carreira do treinador alternar bons e maus momentos. Aí eu trago para vocês também os membros fixos da comissão técnica do Vitor Pereira. E é isso que mais me agrada. Ele tem uma comissão que tem profissionais que já estão com ele e que vão com ele para tudo quanto é lugar há muito tempo. O primeiro aí é o Felipe Almeida, auxiliar técnico. O segundo, cabelo grisalho, é o Luiz Miguel, também auxiliar técnico. O careca, barbudo, é o Antônio Ascensão, preparador físico, que eu procurei saber sobre ele. Ele é muito responsável, ele é muito admirado e é um grande preparador físico, considerado um dos melhores lá de Portugal. Quando eu chamo a atenção para ele ser muito responsável, é que ele trabalha o tempo todo com o pessoal do departamento médico. Ele está o tempo todo conversando com fisiologistas, fisioterapeutas e com os próprios médicos das equipes para saber qual é o estilo de treino que ele pode dar para cada determinado jogador ou para cada grupo de jogadores. Isso me encantou demais. Esse cara tem formações maravilhosas na preparação física e pode nos ajudar muito, caso o Flamengo opte por Vitor Pereira. Depois, embaixo, o primeiro aí é o Luiz Nuno Nédio, que é analista de desempenho, assim como o Bruno Moura, o último aí das imagens que vocês estão vendo. Nós temos em seguida os valores de todo esse conjunto Vitor Pereira. Esses valores são baseados naquilo que eles ganhavam no Fenerbahçe. O Vitor Pereira tinha como salário no Fenerbahçe 2,5 milhões de euros por ano, o que daria a ele aí um salário de 1,3 milhões de reais por mês, o que não é nada assombroso para o Flamengo bancar. Dá para bancar esse salário para ele. Já a comissão técnica dele custava ao Fenerbahçe 500 mil euros por ano. Também nada extraordinário que o Flamengo não possa bancar, até mesmo fazer uma proposta superior. A grande situação que me fez passar toda essa manhã fazendo uma apuração assim, que cansou pra caraca, que foram horas e horas e horas de telefone, de orelha queimando com o telefone no ouvido, foi se o Vitor Pereira toparia ou não vir para o Brasil. Há algumas semanas, o excelente Mauro César disse que o Vitor Pereira não tinha interesse em assumir o Flamengo ou em vir treinar na América do Sul. Eu corri muito atrás para saber qual era a real situação hoje do Vitor Pereira. O que me foi passado por alguns jornalistas, alguns de Portugal e um lá da Turquia, foi o seguinte: que a negativa do Paulo Vitor há algumas semanas atrás é porque ele não queria sair do Fenerbahçe. Ele acreditava no projeto dele no Fenerbahçe e acreditava que poderia levar o Fenerbahçe mais a longe se mais tempo tivesse. Só que a torcida não queria esperar, os jogadores não compraram a ideia do Vitor Pereira e ele não conseguiu se impor lá. Então a negativa dele em vir para o Brasil há 2 semanas atrás é porque ele não queria que ninguém pagasse a multa dele. Ele não queria sair, ele queria ir até o fim para tentar provar que poderia colocar as ideias dele em prática e vencer com o Fenerbahçe. Agora, desempregado, a conversa vai ser diferente. Se o Flamengo tiver tempo hábil para conversar com o Vitor Pereira e mostrar um bom projeto para um treinador, e o projeto não passa só pela realidade financeira e a estrutura do Flamengo, e sim pela questão familiar, pelo projeto de moradia para ele e para todos os demais membros da comissão técnica. Valores financeiros também, obviamente, vão interessar muito ao treinador português, mas se o Flamengo tiver uma boa conversa, é bem capaz do Vitor Pereira aceitar vir treinar ao Flamengo. Em outra época, ele chegou a se oferecer. Antes de treinar o Fenerbahçe, ele chegou a dar uma declaração de que seria uma honra para ele assumir o maior clube da América do Sul. Então, quem sabe, com uma conversa olho no olho com o Marcos Braz, ele possa reviver essa vontade, esse sentimento de vir para cá. Porque ele é muito bom treinador, ele não custa nenhum valor financeiro de multa para lugar nenhum, tem sua comissão técnica formada e, na minha humilde opinião, seria o tiro certeiro do Marcos Braz e do Bruno Spindel para acabar com essa conversa de uma vez. Ele é bravo, ele é durão, ele briga, ele se impõe, ele chama atenção para ele. Com o Vitor Pereira, é entregar a chave do CT e deixar ele trabalhar. Agora tem um detalhe:
ele pode ou não dar certo no Flamengo. Não existe uma receita de bolo pronta. É só trazer um treinador brabo que sai chutando o pé na porta, que exige o melhor dos jogadores, que ele vai chegar aqui e vai ser campeão. Neca de Tibiriba. Muita coisa pode influenciar no trabalho de um dirigente. O fato é que o perfil do Vitor Pereira é muito parecido com o perfil do Jorge Jesus. É um workaholic, um daqueles treinadores que gosta de trabalhar, que gosta de estudar, que privilegia sim ganhar a todo e qualquer custo, assim como o Jorge Jesus, mas o tenta fazer através de jogadas ensaiadas, de organização tática, de predisposição tática, de variações táticas durante o mesmo jogo. É um cara que gosta e que precisa treinar muito, por isso, quanto antes o Flamengo conseguir conversar com ele e trazê-lo para o Flamengo, melhor vai ser para a gente. Pessoal, por enquanto é isso. Eu espero que eu tenha esclarecido alguns pontos importantes com vocês e tão logo eu consiga apurar quando o Flamengo vai conversar com o Vitor Pereira e se vai conversar com o Vitor Pereira, eu trago a informação para vocês imediatamente. Por enquanto é isso, eu peço o seu like, peço a sua inscrição, peço para que você compartilhe os vídeos aqui do Resenha Rubro Negro do Fla Nação VP para deixar a gente cada vez mais conhecido e para o canal não acabar, continuar crescendo, se é que você curte o nosso trabalho. Por enquanto é isso, fiquem com Deus, tenham uma excelente terça-feira. Saudações rubro-negra!